Meu amigo vascaíno, situação complicada, muito complexa em São Januário. Acaba aí, Vasco da Gama 0, Fortaleza 1, mais uma derrota. E dizer uma coisa aí para vocês: alguma coisa tem que ser feito para poder mudar. 2-0. O Vasco hoje presa fácil diante de um Fortaleza aí, que é uma equipe que nem vai brigar para chegar ali na Libertadores. Eu peço a você que está descontente com esse atual momento que o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever no nosso canal. Nos ajude a ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, através da sua inscrição, porque eu vou falar uma coisa para você. Isso que está aí não é digno de ser chamado de Vasco da Gama. Estou com um pastor aqui, hoje é meu aniversário, esse é o presente que o Vasco da Gama está me dando. E estou com o Luiz ali atrás. Às 21h30 a gente vai fazer a nossa live, mas a gente está fazendo esse vídeo aqui em tom de protesto. Cara, não dá mais pro Barbieri, pessoal. Olha, o Vasco da Gama está há mais de 2 meses aí sem vencer. Tá muito difícil, pessoal. O 6º jogo aí do Vasco da Gama, desde aquele jogo que o Vasco empatou com o Palmeiras, o Vasco não se encontra mais. É um bando. O Barbieri teve mais 6 dias para poder trabalhar, gente. Uma semana de trabalho para escolher o time certo, para fazer variação técnica, tática, para ver se melhorava o time fisicamente. E nada. O Vasco da Gama simplesmente, atuação pífia, ridícula. Estou aqui com o pastor, colhei aqui o depoimento do pastor. E, pastor, situação que preocupa, com essa derrota, mais uma, o Vasco continua na zona do rebaixamento, pastor. Preocupa por vários aspectos, né? Vamos lá. Primeiro, nesse momento o Vasco está no 8º jogo. Né? Esse 8º jogo é sempre aquele 8º jogo que a gente fala que é o chave, né? Os 8 primeiros jogos ou as 8 primeiras rodadas que elas definirão geralmente aí quem serão aqueles que vão brigar contra o rebaixamento, aqueles que vão brigar pela Libertadores, que vão brigar pelo título, né? E esses 8 jogos chegaram e o Vasco, com 8 jogos, apenas uma vitória, ridículo, horrível o que está acontecendo com o Vasco agora, e eu acho que o problema sobre o Barbieri, eu acho que ele é apenas a ponta do iceberg. Eu acho que o problema maior não é só o Barbieri, sim, o Vasco não ter feito as contratações que eram necessárias, lembrando a todos aqueles que falavam o Nenê é velho, sabíamos que o Nenê era velho, mas para não renovar contrato com ele, pelo menos alguém tinha que ter substituído esse atleta. E o Vasco, a última vez em que o Vasco teve, de fato, um jogador que pensasse o jogo, que fizesse com que a bola pudesse rolar com mais qualidade de um lado para outro, foi quando se encontrava ainda o Nenê em campo. De lá para cá, nós só vimos aí desgraça, né? E, às vezes, as pessoas me chamam de defensor do Pedro Raul, não sou defensor dele, mas mostrou hoje que o problema não é um jogador especificamente, não é o Pedro Raul, e sim o time como um todo, né? Um time como todo não tem criatividade, o Vasco parece muitas vezes desapercebido em certas jogadas, demorando a chegar à marcação, decisões erradas também no ataque, momentos que nós deveríamos ser mais rápidos no toque de bola para pegar o adversário de surpresa, parece que espera o adversário chegar, né, para poder depois dar o passe, ou na hora que você precisa dar o passe é o chute, na hora que precisa chutar, dar o passe, são decisões totalmente erradas, e isso é falha de treinamento, porém também falta jogador de qualidade no meio de campo. É lamentável, a gente não sabe aonde isso vai dar. Agora, se formos olhar historicamente, desse jeito que está, se não melhorar, caminha para, infelizmente, aí mais um rebaixamento. Cada um tem o Vasco que merece. A gente alertou sobre essa situação de 777 partners no Vasco. Não foi isso que foi prometido. Uma campanha pior do que de clube associativo. É bom a gente lembrar aqui. E aquilo, cara,
a perspectiva para melhora é zero. É zero. Porque é o seguinte, o clube passa por um momento sem dinheiro, fica aquela grande pergunta se o Barbieri vai continuar ou se o Barbieri vai cair. A gente aguarda um pronunciamento aí do Paulo Brax nesse exato momento, às 21h30 a gente vai falar muito sobre isso. Mas, cara, a mudança tem que ser feita. O torcedor do Vasco tem que se mexer, tem que se mobilizar, tá? Para que a gente efetivamente consiga salvar o Vasco da Gama. Porque na 8ª rodada, uma coisa a gente já pode dizer, que o campeonato do Vasco é para não cair. Infelizmente. Infelizmente. Com todo esse investimento que foi feito, na minha opinião, um investimento que foi alto, foi, mas contrataram muito mal e sem planejamento. Luiz, dá um alô aqui pro pessoal aqui. Não é live, Luiz, é só um vídeo. Então, só resume aí, em 1 minuto aí, como que ficou essa situação aí do jogo do Vasco, Luiz. Carlos Fonseca. Igual Carlos Fonseca. Senão vai ficar meia hora aqui de vídeo. Vai. Não, um minuto, prometo. Não, é uma situação complicada, realmente, ficou muito difícil. E agora é aquilo, é continuar a cobrança, é continuar a galera fazendo seus protestos, sem violência, porque não tem. Mas também não acho que o Barbieri é o principal culpado. O culpado é essa diretoria aí que não fez um péssimo planejamento, não contratou jogadores do meio para frente. E o time hoje foi apático, foi totalmente apático, com um Fortaleza mais apático ainda. Então o Vasco hoje poderia ter aproveitado também, porque o Fortaleza não é essa coisa toda, mas o Vasco também não jogou aquilo que sabe jogar. O Vasco está completamente sem. O Vasco não está cruzando, o Vasco está chutando muito pouco. Então foi um jogo já previsível, só que mais uma vez no final. A gente tomou 2 gols no final de novo. Então é complicado. Mas todo jogo é a mesma história. Então é isso, cara. Todo jogo é a mesma história. E só para a gente finalizar aqui, pastor. Como falou o Luiz, né? O Vasco hoje virou um cão castrado, não cruza mais. Um cão castrado. Ou seja, o Vasco não. Ninguém. Então é o seguinte: eu fico numa situação muito triste. Alertei para vocês sobre os problemas que o Vasco teria com essa SAF. E digo uma coisa para vocês, o Luiz falou uma coisa certa, os protestos precisam continuar. A torcida do Vasco não pode aceitar o que essa 777 Partners está fazendo aí, essa empresa aí caloteira, certo? A gente se desgasta, a gente fala aqui todo dia para vocês e a verdade está aí prevalecendo, certo? Agora vem um clássico contra o Flamengo. Com que moral que vai jogar contra o Flamengo? De repente, com um treinador interino. Gente, problema do Vasco, o Vasco precisa de pelo menos uns 7 jogadores aí para reforço na próxima janela. Sem exagero. Por baixo, em 7. Será que chega? Será que chega? O aporte só chega em setembro, depois da janela. Será que chega? Josh Wandt vai ter que dar um jeito aí de contratar. Certo? Gente, obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E depois, às 21h30, live no nosso canal, tá? Convido vocês a participar da live aqui do aniversário do Laureano, em clima muito triste, certo? Valeu!